Planejamento financeiro pessoal, regra 50-30-20. Vamos aprender? Sejam bem-vindos de volta ao canal Agrônoma Investidora. Eu sou Shirley Assunção, idealizadora do canal. Um planejamento financeiro pessoal nada mais é do que a organização e o controle das suas finanças e de tudo que envolve seu dinheiro. Ele serve como um guia para você ter clareza de como é os seus gastos. O principal objetivo é sobrar um pouco de dinheiro todo mês para os imprevistos e principalmente para a sua aposentadoria. Porque depender apenas do INSS para a sua aposentadoria não é uma boa opção. Mais para frente eu vou fazer um vídeo falando mais sobre esse assunto. Para o seu planejamento financeiro ser eficiente, ele precisa ter 3 características básicas. A primeira é o cálculo das suas despesas deve somar 100% da sua renda principal. O seu orçamento ele deve ter base zero. O que eu quero dizer com isso? Que quando você começar a fazer o seu planejamento financeiro, você não deve se basear nos gastos que você tinha no passado. Você deve avaliar gasto por gasto, porque muito provavelmente tem coisas que você gastava no passado e que não necessariamente você precisa continuar gastando hoje. E por último, o seu planejamento ele tem que ser um jogo de soma zero. O que eu quero dizer com isso? Que se você gastar mais em uma categoria, necessariamente você vai ter que gastar menos na outra. Quando eu der o exemplo, vai ficar mais fácil de entender. Eu uso a regra 50-30-20, em que eu divido as minhas despesas em 3 categorias básicas. São elas: despesas essenciais, estilo de vida e reserva de emergência / investimentos. 50% da minha renda principal eu direciono para a categoria despesas essenciais. E o que são despesas essenciais? São aquelas despesas das quais eu posso reduzir o consumo, mas eu não posso ficar sem. Exemplo: moradia, alimentação, vestuário, energia elétrica, água. Eu posso reduzir o consumo, mas eu não posso ficar sem. A segunda categoria em que eu vou direcionar 30% da minha renda principal é a categoria estilo de vida. E o que entra nessa categoria? Tudo o que é importante, porém não é classificado como despesa essencial, como por exemplo, salão de beleza, lazer, barbearia, cursos, livros, tudo que é importante, mas não é despesa essencial. E por fim, 20% da sua renda principal deve ser direcionada para a reserva de emergência e para os investimentos. Se você ainda não tem reserva de emergência, você pode dividir esse valor. Por exemplo, 15% reserva de emergência e 5% de investimentos. Se você já tem sua reserva de emergência, então 20% deve ser direcionada para os investimentos. Aqui é importante salientar que devemos ter parcimônia, porque senão tudo será considerado essencial e aí não vai funcionar, né? Outra coisa que é muito importante: se você priorizar mais uma categoria, necessariamente você vai ter que tirar dinheiro de outro lugar. Deixa eu ser mais claro. Se você gastar mais que 30% na categoria estilo de vida, necessariamente você vai ter que gastar menos que 50% na categoria de despesas essenciais. Porque lembra, tem que somar 100%. E a parte da reserva de emergência e dos investimentos, ela é inegociável. Nela você não pode mexer. Provavelmente, alguém deve estar pensando: mas Shirley, se eu fizer isso dessa forma, não vai sobrar dinheiro, eu não vou conseguir fazer. Então, primeiro ponto: em relação à reserva de emergência e os investimentos, você não pode deixar para separar esse dinheiro depois que calculou o que você vai gastar nas despesas essenciais e no estilo de vida, porque é claro que não vai sobrar. Gastar dinheiro é muito bom, né? Então, qual que é a regra? Toda vez que o seu salário cair na sua conta, a primeira coisa que você tem que fazer, pega esses 20% e põe numa conta diferente, porque senão, com certeza, você vai gastar. E é claro que isso não é da noite para o dia, né? Se você não tem planejamento financeiro nenhum, se você não sabe quanto você ganha, se você não sabe quanto você gasta, você não vai conseguir fazer isso da primeira vez. Não tem problema. Comece a organizar aos poucos. E se você achar isso tudo muito difícil, faça só uma coisa:
gasta menos do que recebe e guarda um pouquinho por mês. Seja lá, qualquer quantidade, mas guarda. E se ainda assim eu não te convenci, você achar que não tem jeito, que não dá, que você não consegue fazer isso, que nunca sobra dinheiro, eu vou falar uma coisa que não é muito boa de ouvir, mas é o que é. A vida é o que é e não como nós gostaríamos que ela fosse. Se você gasta mais do que você recebe, você provavelmente vive um padrão de vida que não é para você. Esse padrão de vida que você vive aí não é seu. É ruim ouvir isso? É ruim ouvir isso. Mas é a realidade. Gastar mais do que recebe não é normal e também é muito pouco inteligente. Então, vamos começar aos poucos. Devagar e sempre. Comece a organizar as suas finanças devagarzinho, que você vai ver como a sua vida vai melhorar. Obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Por favor, se inscreva aqui no canal, comente, curte, compartilha, manda para aquele seu amiguinho que está com a vida financeira toda bagunçada, né? Teremos vídeos novos aqui no canal, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Muito obrigado, até o próximo vídeo.